Fala, gurizada, beleza? Vamos falar do jogo que o Renato viu neste sábado no Clássico Grenal. Também vamos falar da saída confirmada de um jogador e da gota d'água com o treinador tricolor. Bora falar de Grêmio? Vamos lá. Seguinte, já para iniciar o vídeo aí, já deixa aquele like aí que ajuda bastante nós aqui do canal. Se não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações, compartilha e deixa aí o teu comentário sobre os assuntos que a gente está trazendo aqui para vocês, certo? E também nos ajude aí se inscrevendo para chegar à nossa meta aí de 200 inscritos no canal. Vamos lá. Sobre o jogo que o Renato viu. O Renato, na entrevista coletiva, falou que o jogo em si poderia ter ficado 1-1, 0-0 ou até mesmo 1-0 para o Grêmio, que o jogo foi de igual, o jogo foi parelho. Mas a gente sabe, na verdade, não foi esse o jogo. O Renato ele quis se defender, defender o grupo e automaticamente se defender. Porque, como eu já trouxe no vídeo anterior, o Grêmio foi amassado pelo Inter, principalmente no segundo tempo, né? E são essas coisas, essas declarações que o Renato traz, que faz com que tanto imprensa quanto torcedores acaba se desgastando também com ele, porque todo mundo que olhou o jogo sabe que o que ele está falando não é uma verdade. Então, esse tipo de coisa vai desgastando a relação do Renato com imprensa e principalmente com a torcida, porque a partir do momento que o Renato dá essa declaração que o jogo foi parelho, que foi de igual para igual, o torcedor que olhou o jogo, ele não é besta, ele não é bobo, né? Viu que não é isso. Então essas coisas também vai minando um pouco a situação entre Renato e torcida. Desculpa. Em relação à saída confirmada, a gente está falando aqui do Reinaldo, lateral esquerdo, né? Que tanta torcida pediu, né? Para não ter mais a permanência dele. O contrato dele encerra agora em dezembro. O Grêmio, a direção do Grêmio, já avisou, comunicou os representantes do atleta que não vai renovar com o jogador. Então, em dezembro, a partir do momento que ele jogar o último jogo, deu 31 de dezembro, o contrato encerrado, ele segue a carreira dele em outro lugar. Por mais que o Renato goste desse jogador, mas essa decisão foi da direção. A direção resolveu não renovar com o Reinaldo, né? Então, mesmo que o Renato queira mexer lá os pauzinhos dele, tentar manter o jogador caso ele fique no Grêmio para 2025, a direção já descartou, já disse que não, e então o Grêmio vai ter que ir atrás de um novo lateral. Sobre a gota d'água com o Renato, o Grenal seria tipo um divisor de águas, principalmente para o presidente Alberto Guerra, porque o presidente, desde o início do mandato dele, ele sempre disse que queria o Renato do início ao fim. E se depender do presidente, o Renato fica em 2025. Por quê? Porque o Renato é o escudo da direção. Quem viu a entrevista coletiva depois do Grenal, viu lá o Luiz Wagner Vivian, que é o Brum e o presidente. Os três parados do lado olhando o Renato. Os três com uma cara assim, carisbaixo, tanto faz como tanto fez. O cara tá ali, é ele que resolve. Não, não é ele que resolve. Ele é o treinador, mas ele virou o testa de ferro da direção para a direção se esconder atrás de alguém. E é o Renato, e é por isso que o Renato faz o que quer e fala o que quer e nada acontece. Mas sobre a gota d'água, se tivesse ganhado, era uma chance que o presidente Alberto Guerra teria de convencer uma renovação com o Renato para 2025. Porém, a partir dessa derrota, e claro que tem todo um combo do ano, os conselheiros foram para cima da direção, estão pressionando para que 2025 seja um outro treinador. Até aqueles os poucos que tinham do lado do presidente Guerra, já estão revendo essa questão de apoiá-lo em relação à renovação de contrato com o Renato. Então, basicamente, depois desse Grenal aí, o presidente Guerra está sozinho em relação a manter o Renato para 2025. Pode acontecer de manter? Pode, porque ele é o presidente e se ele bateu o pé que ele quer o Renato, ele quer o Renato. Só que tem uma pressão muito grande, principalmente dos conselheiros
que são de chapa contrária ao presidente Guerra, e já alguns que seriam do mesma chapa do presidente Guerra, para troca de treinador. Certo, gurizada? Valeu!